Estamos a estudar a oração, ou meditar na oração, simplesmente para sabê-la, mas para praticá-la, não é? A melhor coisa é nós sabermos alguma coisa é para praticar. Então a oração, o que é que é? O que é a oração? Podemos definir a oração de uma forma muito simples. Orar é falar com Deus. Orar é dirigir-nos a Deus. A oração foi posta para nós intimarmos com Deus. A oração foi posta para nós conhecermos a Deus. E é naquele momento secreto, naquele momento onde só Deus vê, onde Ele vai criar em nós uma vida diferente. E muitas vezes temos dúvidas, temos incertezas, às vezes temos medos, às vezes temos sofrimentos, às vezes não sabemos o que fazer, e quando nos separamos para estar com Deus, encontramos a resposta. Então isso é orar. E hoje vamos perceber realmente o porquê oramos e de que forma devemos orar. Então, para começar, a oração pode ser retratada desta forma. É uma intimidade. Quando a palavra de Deus diz conheceu Adão a Eva, a palavra ali conhecer significa ter relações íntimas, relações sexuais. A palavra ali no original em hebraico é yadá. Então houve ali uma intimidade e conheceu Adão a Eva. Claro que não estou a querer dizer que nós vamos ter esse tipo de relações com Deus, mas conhecer a Deus, em certa forma, no bom sentido da palavra, é intimar com Deus. Por isso é que ele disse, quando orardes, vamos ler esse texto também, fechem a porta no vosso aposento e vão intimar com Deus. É um local onde só Deus e nós estamos, onde só Deus está a ver o que está a passar. Imaginem o que é se entre um casal não houvesse intimidade. E neste momento não estou a falar de intimidade física. Estou a falar de intimidade em que o marido não conta à sua mulher as suas angústias, as suas alegrias, as suas vitórias, as suas tristezas. E existe um afastamento entre eles. Imagina o que é que isso pode proporcionar. Imagina o que é tu chegares a casa, cansado, depois de um dia de trabalho, com vontade de contar as tuas angústias à tua mulher, ou as tuas vitórias, ou aprendizado, e ela não queria falar contigo. Imagina o que é a amada chegar a casa com vontade de contar uma alegria, com vontade de contar uma coisa, e eu não querer falar com ela. Passa um dia, passam 2 dias, passam 3 dias, e não existe um intercalar de palavras entre aquele marido e aquela mulher. Não existe colocar para fora o que está no coração. Não existe uma intimidade através das palavras. Talvez comece a desconfiar, se calhar há outro. É ou não é? O que é que está a passar com ele? O que é que está a passar com ela? Será que tem outra pessoa com quem falar? Será que existe outra pessoa com quem intimar? E assim é com Deus. Diz a palavra de Deus que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou amamos um, ou aborrecemos o outro. E se nós não estamos a intimar com Deus, a levar a Deus as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas vitórias, e agradecer a Deus e dizer a Ti toda a honra e toda a glória, estamos a passar esses tempos com o outro. E a palavra diz que o outro é o diabo. Então, se nós não falamos com Deus, estamos a falar com o diabo. E podemos pensar, mas Pedro, eu não estou a falar com o diabo. A ausência de comunicação com Deus é a representação de que somos escravos do diabo. E o diabo não quer que nós falemos com ele. O diabo quer é que nós não falemos com Deus. Aí está a diferença. Porque ele sabe que ao intimar com Deus, todo aquele que bate, encontra. Quando estamos a intimar com Deus, existe a grande possibilidade que nós conhecemos a Deus. O diabo não está interessado que falemos com ele. Está interessado é que não passamos tempo com Deus. Por isso, é que sempre que existe a necessidade, ou melhor, sempre que temos o desejo de ler a palavra ou de ir orar, há sempre mais alguma coisa que fazer. Ou uma distração, ou um divertimento, ou uma necessidade, ou responsabilidades. E colocamos desculpas dignas. É que agora tenho que ir trabalhar. E é bom trabalhar, porque Deus ordenou que nós trabalhássemos. É que agora tenho que ir passear com a minha mulher. E é bom que passeemos com a nossa mulher, porque Deus diz para nos amarmos uns aos outros. Mas colocamos desculpas santas para não estar na intimidade com Deus. E isso é a representação do diabo a atuar na nossa vida, do mundo a atuar na nossa vida. Então percebemos aqui de que orar, basicamente, é intimar, conhecer, passar tempo com Deus.
E a primeira pergunta que surge, mas porquê é que temos que orar? Porquê é que Deus, que se pode revelar de diversas formas, colocou a oração? Primeiro, porque a oração foi o meio que Ele estabeleceu. Há coisas que não temos que interrogar a Deus, porque Deus é demasiado grande. E Ele, na sua misericórdia, estabeleceu a oração para comunicarmos com Ele, principalmente através da palavra, para que nós não comunicássemos com Ele. E parece ridículo, porque um Deus que é soberano e tudo sabe, um Deus que é igual ontem, hoje e amanhã, parece ridículo nós estarmos a dizer a Deus algo que Ele já sabe. Vamos ler isso também em alguns versículos. Ele já sabe o que nós vamos pedir. É tal e qual no relacionamento com um pai e com uma criança, por exemplo. Se uma criança está a olhar lá para aquela máquina, tem uma bolinha, e temos que colocar €1, e vemos aquela criança encantada com aquela bolinha, e vem na direção do pai. O pai não sabe já o que a criança vai pedir, mas é necessário que a criança peça ao pai, para que o pai lhe responda positivamente. Às vezes Deus dá-nos coisas se nós pedirmos, é verdade. Mas é esse relacionamento. Deus sabe o que nós vamos pedir. Somos crianças a pedir a um Deus grande que tudo sabe. Quando nós falamos, Deus já sabe o que nós vamos falar. E Deus já colocou em nós as boas obras para que nós andássemos nelas. Mas como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, o motivo principal por que nós oramos é porque Jesus orava. Jesus orava. Nós vemos diversas vezes na palavra de Deus a dizer que Jesus se separava para orar. Se separava para estar a sós com o Pai. Para certos lugares solitário. Passava às vezes noites a orar com Deus. E Jesus orou em diversas circunstâncias. Para tomar decisões, para ultrapassar sofrimentos, etc. O ponto principal é porque Jesus orava. Então, se nós dizemos cristãos e seguidores de Jesus, temos que orar. E vamos passar por esse milagre, que é dizer a Deus aquilo que Ele já sabe. Quando Deus veio à Terra, em formato de homem, veio através de Jesus à Terra, temos uma frase muito interessante que se encontra lá em Marcos 11, versículo 15 a 17. Vamos ler. Diz assim: E foram para Jerusalém, entrando eles no templo, passou a expulsar ali os que vendiam e compravam, derribando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer instrumento pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vemos aqui Jesus Cristo a ir em direção a Jerusalém, e em Jerusalém a entrar no templo. O templo era o local onde existia a presença de Deus. A presença de Deus aqui na terra foi mutando em diversas circunstâncias. O objetivo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. O problema era que o povo não queria a presença de Deus. A presença de Deus habitou no Jardim do Éden com Adão e Eva, e eles diariamente podiam comunicar com Deus. Através do pecado, Deus vai e não se comunica mais dessa forma. Depois, Deus estabelece uma forma para que o povo se relacionar, que era através do tabernáculo. E aquele tabernáculo, as 12 tribos estavam situadas à volta do templo, e lá no tabernáculo tinham acesso a Deus. Mais tarde, Deus levantou, ou homens levantarem um templo para Deus. Nesse caso foi prometido a David, e que levantou foi Salomão. E dentro do templo havia o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e aí estava a presença de Deus. Então a presença de Deus estava numa comarca física, estava num local territorial, estava entre paredes. Então naquele local territorial onde estava a presença de Deus fez um tabernáculo humano. Quando diz que Deus adquiriu morada entre os homens, lá no original está a dizer que Deus tabernaculizou, ou seja, que o próprio Deus se fez carne, foi encontrado num local físico. Então vemos aqui de que Deus fisicamente entrou no local onde Ele tinha ordenado que o adorassem, e ali Deus diz que não veio a fazer da sua casa uma casa de sabedoria, não veio a fazer da sua casa uma casa de conhecimento, não veio a fazer da sua casa uma casa de teologia, pessoas intelectuais, não veio a fazer da sua casa uma casa de riquezas e prosperidade física e financeira, não veio fazer da sua casa casa de pregadores, veio fazer da sua casa casa de oração. E lá naquela comarca física,
Eles estavam a fazer da sua casa uma casa de negócio, uma casa de conhecimento intelectual. E estavam a deixar de intimar com Deus em oração. Jesus morre na cruz, ascende aos céus e diz que enviaria o Espírito Santo. E a forma de Deus habitar entre os homens neste momento é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita dentro dos homens. Então o templo agora já não são 4 paredes. Deus fez do corpo humano templo do Espírito Santo. Então onde é que é a casa de Deus agora? A casa de Deus é o nosso corpo. E quando o corpo de Deus está reunido, aí está a igreja. Então se numa igreja física de 4 paredes não estão lá os crentes e os cristãos, não está aí a igreja. A igreja está onde está o corpo. Vamos imaginar, por exemplo, de que a igreja se reúne aqui neste local físico. E é um conjunto de crentes. Se esse conjunto de crentes se move até o parque da cidade, a igreja vai estar no parque da cidade. Já não está aqui. Então agora Deus fez do nosso corpo templo de Deus. E quando nos arrependemos, o Espírito Santo começa a viver dentro de nós, faz de nós casas. E não vai fazer das nossas casas casas de conhecimento intelectual, casas de teologia, casas de pregação. No primeiro sentido da palavra, vai dizer que fez da sua casa, casa de oração. Então, aquele que se diz habitado por Deus, tem que orar. E pode haver aqui uma contradição. Então, se nós, quando nos tornamos cristãos, somos selados com o Espírito Santo, e diz lá em Gálatas 2:19 o próprio Paulo dizer: já não vivo eu, mas vive Cristo em mim, o versículo literal, quer dizer, quando um nasce de novo, quando desperta para as coisas de Deus, é Jesus que habita dentro. E há uma grande contradição. Se Jesus se separava aqui na terra para orar com Deus, aquele que se diz habitado por Jesus não se separar para orar com Deus. Estão a entender? Então, se Jesus se separava aqui na terra para orar com Deus, e atenção, Jesus não precisava de orar porque Jesus era Deus. Então, porquê é que Jesus orava? Para nos dar o exemplo como fazer. Se Ele agora habita dentro de humanos e através do Espírito Santo nos guia, se nós passa um dia e não queremos orar, passa 2 dias e não queremos orar, há uma alegria e não vamos orar a Deus, há uma tristeza e não vamos orar a Deus, quer dizer que dentro de nós não habita Jesus. Porque Jesus se separava, se lemos no Evangelho, constantemente para orar a Deus, em diversas circunstâncias, em alegrias, em momentos de tristeza, depois de milagres, depois de festas, quando estava em sofrimento antes de ir para a cruz, separava-se para orar com Deus. Então, se nós não nos separamos para orar a Deus, é porque aqui quem é rei ainda não é o Rei de Reis, ainda não é Jesus. Quem é rei ainda é a nossa forma de pensar. Quem é rei ainda é o nosso ego. Quem é rei ainda é os meus interesses, os meus desejos, aquilo que eu quero, as minhas horas, os meus horários, os meus desejos, a minha forma de pensar, aquilo que tenho para fazer, ainda não é Rei e Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Ainda estamos a viver nós e Deus. E quando vivemos nós e Deus, isso é uma religião. Deus não quer 99,9% de nós. Deus quer totalmente de nós. Quando diz lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2, diz que Deus quer que nós façamos da nossa vida sacrifícios vivos de adoração. Esse é o nosso culto racional. Isso é literal. Então é a totalidade da nossa vida. Mas Pedro, como é que se vive assim? Simples. Podemos continuar a trabalhar, podemos continuar a casarmos, podemos continuar a comer, podemos continuar a beber, podemos continuar a mudar de país, podemos continuar a fazer tudo isso. Mas primeiramente, para a glória de Deus. Não damos um passo sem o consultar. Não damos um passo sem consultar a palavra de Deus e, através dela, separar-nos para orar. Da mesma forma que nos aproximamos de uma pessoa mais sábia, ou até mesmo da nossa mulher ou do nosso marido, perguntamos: quero tomar esta decisão? Tenho este desejo no coração. Quantas vezes fazemos isso? Devemos fazer isso também, ou primeiramente, com Deus. Ouvir a sua voz. Definir os nossos caminhos. E às vezes, naquele momento de silêncio, em que já falamos, muitas vezes estamos a tirar lixo para cima de Deus, lixo, e a pedir. É um momento de silêncio e Deus vem. E todas aquelas dúvidas são dissipadas. Então é o meio pelo qual Deus estabeleceu que nos relacionarmos com Ele. E oração
É como um exercício físico. Eu sei que tu gostas de fazer desporto, Lucas. Quando começaste a nadar, não conseguiste logo fazer 40 piscinas. Uma piscina. 2 piscinas. Aprender a respirar. Agora a técnica de aprender a bater os pés. Agora a técnica de aprender a colocar o braço e a estender e a trazer o outro para trás. 3 piscinas. 4 piscinas. E passa um mês, já consigo fazer 10. Depois tornamos-nos quase profissionais, não é? A oração é igual. Quero começar a orar 3 horas por dia a Deus. Conseguimos um dia, no dia a seguir, nem 1 minuto. É porque já orei 3 horas anteriormente. Faz algum sentido se tu fores a nadar 3 horas seguidas e depois tiveres 3 meses sem nadar, depois tentares nadar 3 horas seguidas outra vez? Não faz. É uma constância. E na rotina adquirimos a profundidade das coisas. Na rotina adquirimos a técnica da natação. Na rotina Deus, na sua maravilhosa graça, nos aparece. Então muitas vezes vamos estar a orar. Não vamos sentir nada. Não vamos ouvir nada. Vamos estar ali. E naquela rotina de estar ali na presença de Deus, pensamos, Senhor, não orei como devia ter orado. Não correu tão bem a oração como no outro dia. Mas há ali um peso que sai sobre nós. Por só o simples facto de nos aproximarmos, pararmos aquele tempo, algo aconteceu em nós. Então a pergunta é, neste exercício, neste aproximar, neste estar em intimidade com Deus, como devemos orar? Essa dúvida não só nós temos, mas os próprios seguidores de Jesus Cristo tinham essa dúvida. Os discípulos fizeram essa mesma dúvida a Jesus. Vamos lá a Lucas 11, versículo 1 e 2. Lucas 11? Sim. Atenção a isto. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orares, dizei. A construção deste texto é muito bonita. Primeiro, porque é que eles pediram que Jesus orasse? Porque o viram orar. Não é? Vemos aqui, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Então vemos aqui de que era uma rotina de Jesus. Era algo habitual. Em certo lugar. Não havia um lugar específico. Orava. E nós, quando queremos aprender alguma coisa, não vamos pedir a alguém que o faça mal. Mais uma vez, tomamos o exemplo da natação. Se tu quisesse aprender a nadar, não ia pedir a alguém que não sabe nadar que me ensinasse. Não é? Se eu quisesse aprender a nadar, não ia pedir alguém que corre para me ensinar a nadar. Até podia ser o melhor a correr. Mas se não soubesse nadar, não ia pedir àquele que corre para me ensinar a nadar. Então, quando tu demandas, quando tu pedes um ensino a alguém, é porque aquela pessoa, além de o fazer bem, o faz constantemente. Então, eles viam Jesus orar e pediam esse ensino. E nós reparamos na Bíblia que não vemos nenhuma vez os discípulos a pedirem a Jesus que lhe ensinasse outra coisa. E nós podíamos pedir a nossa arrogância e o nosso pecado. Jesus, ensina-nos a multiplicar o pão porque temos escassez. Jesus, ensina-nos a fazer milagres porque estamos doentes. Jesus, ensina-nos a caminhar sobre as águas. Pedro podia ter pedido isso. Mas não vemos os discípulos a pedir nenhuma vez na Bíblia isso. Mas vemos eles a pedirem, ensina-nos a orar. Porque eles perceberam a necessidade e a importância da oração. É como querendo dizer, oração é um dos temas principais para a vida do cristão. Também não dizem, Senhor, ensina-nos a pregar a Tua palavra. Ensina-nos a ter sabedoria. Não, não. Ensina-nos a orar. E este pedido dos seus discípulos também não foi egoísta. Quando terminou, um dos seus discípulos, não foram todos, disse, Senhor, ensina-nos a orar, no plural. Não foi egoísta naquela petição. Pediu mesmo para ele e para os outros. Então, se não queremos desejar algo a alguém e queremos pedir algo em oração por alguém, muitas vezes pedimos, Senhor, faz com que aquela pessoa tenha isto. Faz com que aquela pessoa seja curada daquilo. A melhor coisa que nós podemos pedir por alguém, Senhor, ensina aquela pessoa a orar. Pedir para Lucas, por exemplo, em oração, Senhor, ensina o Lucas a orar. Porque vemos aqui o discípulo
pediu esse ensino e pediu não só para ele, mas para os outros. Então, vemos aqui um desejo muito bonito daquele discípulo. Agora põe aqui uma segunda parte também muito interessante, que diz: ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. João, este João aqui é o João Batista, o primo de Jesus. João Batista que veio a esta terra a dizer: arrependei-vos porque chegou o reino dos céus. João Batista era muito bom na pregação do evangelho do arrependimento. Mas ele não veio, João Batista não vemos registado nenhuma oração dele. Mas eles dizem aqui: ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Apesar de não estar registado na Bíblia de que João ensinou aos seus discípulos a orar, os seguidores de Jesus viam de que João orava e ensinava aos seus discípulos. Estamos vendo aqui mais uma vez de que João Batista disse o próprio Jesus Cristo que na terra não houve nenhum homem nascido de mulher como João Batista. Não houve nenhum. Jesus disse que na terra não houve nenhum homem nascido de mulher como João Batista. E João Batista não destaca aqui que ele era um bom pregador da palavra, não destaca aqui que ele era um bom a batizar, porque ele foi o que estabeleceu, entre aspas, o batismo, e batizou o próprio Jesus. Então, dito assim: Senhor, ensina-nos a batizar como João batizou. Sim ou não? Porque fui o melhor a fazê-lo, tanto que fui o escolhido para batizar a Jesus Cristo. Mas não. O que fica registado é que João ensinou os seus discípulos a orar. Então, se nós dizemos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, a melhor coisa que podem ver em nós e pedir de nós é que sejamos homens e mulheres de oração. Esse é o primeiro ensino estabelecido na palavra de Deus. E logo a seguir, Jesus vai-lhes ensinar a orar. Vai-lhes deixar o método de oração. Esta fórmula, entre aspas, não está só aqui em Lucas, está noutros textos. Mas vamos ler o que está em Mateus. Mateus 6. Em Mateus 6 encontramos a repetição do texto de Lucas. Mas aqui a oração está mais esmiuçada, vamos ler lá aqui. Mateus 6, versículo 9. Diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós sabemos que algumas religiões têm no ato de orar ou rezar, são sinónimos, se bem que o rezar está sempre associado ao catolicismo e o orar está associado ao cristianismo, mas são sinónimos. Está muito associado a repetir o Pai Nosso. E a verdade é que se nós repetirmos estas palavras, estamos a orar a Bíblia. E é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Mas imagina nessa intimidade com Deus, e mais uma vez colocamos o paralelo de uma família, imagina o que é a nossa mulher chegar diariamente a casa e dizer assim: bom dia, Pedro. Ou boa tarde, Pedro, chegar do trabalho. Tudo bem contigo? O meu dia de trabalho correu muito bem hoje. Vamos jantar? Depois de jantar, vamos dormir. E dormimos, e a palavra que a minha mulher dizia comigo diariamente, todos os dias, seria só essa. Seria ridículo, não é? Seria rotinário. Não havia uma verdade nas suas palavras. Iria sempre haver a mesma rotina. Seria tratarmos a nós como pessoas tontas. Que nós pensávamos: ou a minha mulher não está bem da cabeça, ou está-me a tratar mal a mim. Ou então está a falar com outro. E fala tanto que o outro não quer falar comigo. É ridículo nós chegarmos a Deus e todos os dias, nem que seja durante 1 hora ou 3 horas, dizer-lhe sempre as mesmas coisas. Um Deus poderoso, perfeito, santo. Um Deus que criou várias cores, vários sabores. Podemos ir ao Brasil a comer uma manga suculenta. Podemos ir a Portugal e comer uma laranja suculenta. Podemos ir a outro país e provar outra fruta que só há lá. Vemos os animais, as diversidades, as cores, as paisagens, os rios, a sua criação imensa. Vemos nas pessoas diferentes cores, tamanhos, beleza. Vemos um Deus tão multiforme. Imagina o que é um Deus que tudo sabe, que é imensamente grande, todos os dias a mesma coisa. É ridículo. Então este modelo de oração não foi dito para repetir como um mantra, aí está a perfeição para alcançar os nossos objetivos, foi tido como um exemplo. Que exemplo, Pedro? Aqui encontramos as marcas
que nos pode ajudar a aprender a orar. E aqui temos 4, 5 meios pelo qual nos podemos aproximar de Deus, e não é que seja a forma perfeita, mas nos pode ajudar a criar uma rotina de oração. Como? Primeiramente, adoração. Vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de aprender a orar. Primeira, adoração. E se nós repararmos no versículo 9 e 10, é isso que Jesus está a fazer. Portanto, vós, quando orardes, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Outras palavras, Deus, tu és grande, tu és perfeito, tu és santo. Aproximar-nos de Deus em adoração. E esse foi o meio que Deus estabeleceu, adorar a Deus. E nós, quando orarmos, devemos começar com adoração. E muitas vezes chegamos a Deus para quê? Para pedir, para confessar, para dizer Deus, hoje não correu bem. O primeiro meio pelo qual nós devemos chegar a Deus é em adoração. Nós temos a estudar há uns dias atrás de que Jesus era Deus e devia ser adorado. E vimos que houve pessoas que chegaram a Deus para pedir que filhas fossem saradas das suas doenças e algumas ressuscitadas. E aquelas pessoas, antes de pedirem pelo milagre, adoraram a Deus. E diz a palavra de Deus, e o adoraram. E depois de adorar, pediram pela sanação ou pediram pelo milagre. Vimos leprosos que chegaram e adoraram e depois pediram pela sanação. Então a primeira forma de nós chegarmos em oração é adorar a Deus. Engrandecê-lo. Agradecer por mais um dia de vida. Dizer que tu és grande, Deus, santo, justo. E não são estes métodos nem palavra. Há muitas formas de adorar a Deus. Então aqui no versículo, em adoração. Depois vemos no versículo 11, agradecimento, petição, súplica. Aqui neste versículo posso ver várias coisas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que há uma petição, mas ao mesmo tempo eu vejo também um agradecimento. Porquê? Porque Deus, tanto em Mateus 6, como em Hebreus 13, como no Salmo 23, diz que nada nos faltará, de que nada teremos escassez. Diz que procurai primeiramente o reino dos céus e o demais vos será acrescentado. Diz que se eu cuido das aves dos céus, como não cuidarei de vós? Se eu visto a erva do campo, como não vos vestirei a vós? Diz lá em Hebreus 13 que Ele vai cuidar de nós como um pai cuida de um filho. Então vemos que Deus não vai faltar o pão diário das nossas mesas. Então apresentamos com uma petição, mas ao mesmo tempo também com agradecimento. E não devemos só fazê-lo por nós, mas também pelos outros. A oração não é uma oração egoísta, é uma oração para todos, como os discípulos fizeram. Ensina-nos a orar. Vemos no versículo 12, confissão e arrependimento. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que é a altura de confessar o pecado, de nos arrependermos dos nossos pecados. É a altura de mostrar a Deus toda essa podridão que há dentro de nós e a necessidade de confessar o que há em nós. Confessar a desobediência a Deus. O pecado é desobedecer a Deus. Literalmente, no original, pecar é errar o alvo. É como se nós estivéssemos com uma flecha na mão, tivéssemos aquele alvo e errássemos o alvo. Isso é pecado. É errar o alvo. Confessar a Deus que temos errado o alvo diariamente. E diariamente pecamos, porque na palavra de Deus diz: o justo diariamente cai 7 vezes ao dia, mas se levanta. E esse levantar-se é confessar, é arrepender-se. E o arrependimento não só é uma confissão, mas é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de coração. E esse arrependimento não pode ser hipócrita. Esse arrependimento tem consequências. Quais é que são? Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É algo muito interessante na palavra de Deus. Deus põe ali o paralelo que é, quando fores dar oferta a Deus, e naquele tempo a oferta era de diversas formas, agora a maior parte das vezes a oferta a Deus é financeira, vou pô-lo assim, quando fores dar dinheiro a Deus e vos lembrardes se alguém tem algo contra vocês, vão lá, fazem as pazes e só depois tragam a vossa oferta. Reparem no pormenor, nós não temos problemas com ninguém. O texto diz, se vos lembrardes que alguém tem alguma coisa contra vocês. Então aqui a pessoa que cometeu o erro não somos nós. A pessoa que cometeu o erro é o outro. É o outro que está com problema.
mas nós devemos ser chamados pacificadores. Ir lá e resolver. Esse é o espírito do cristianismo. E assim Deus fez ao enviar Jesus e se humilhou. E foi à cruz e Ele não tinha que ir à cruz. Nós tínhamos que ir lá, porque nós é que pecamos. E Ele tomou o nosso lugar. Esse é o espírito do cristianismo. Então podemos ver aqui neste exemplo, no versículo 12, mais um meio para chegarmos a Deus. Confissão e arrependimento. E no 13 temos intercessão e petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então vemos aqui de que temos o exemplo para nós intercedermos. Não nos deixes cair em tentação. Não permitas que eu peque, Senhor. Então vemos aqui de que o meio para nós não pecarmos não são as nossas forças. É ir em oração a Deus. É dizer, Senhor, ajuda-me a não cair. Agarra-me da mão, Senhor. Não me deixes, não vou. Se uma criança larga a mão do seu pai e decide atravessar uma estrada sozinho, o mais provável é que seja atropelada por um carro. Se nós largamos, se Deus nos larga da mão, o mais provável é que vamos pecar. Senhor, não me largues. Não me deixes sozinho. Não me deixes sem tua presença. Não me deixes sem noção do teu Espírito Santo em mim, para me dar noção do pecado, da justiça e do juízo, senão nós vamos extraviar-nos. Então pedimos, intercedemos, pedimos por outros, pedimos pela mulher, pedimos pelo vizinho, pedimos pelo país, pedimos pelo primo, intercedemos a Deus. Mais um meio para nós orarmos, interceder. E terminamos com louvor, com adoração. Porque teu é o reino, ou seja, tudo pertence a ti. Teu é o poder, tu é a glória para sempre, amém. Por outras palavras, louvamos o teu nome, Senhor, porque tudo isso que eu pedi antes tem que ser conforme a tua vontade. É a tua graça que responde à oração. É a tua graça que nos vai responder. Então as orações não servem para fazer o braço de ferro com Deus, para que Ele responda às nossas orações estão feitas para nós nos conformarmos à vontade de Deus. E a melhor forma de orar, utilizando a adoração, o agradecimento, a súplica, a confissão de pecado, o arrependimento, a intercessão, a petição, o louvor, tem que ter um fundamento. Dar Deus a conhecer. Já fazia isso Paulo em prisão. Paulo em prisão estava ali, certamente a sofrer, mas eu não pedia que orassem por ele para ele ser liberto. Eu pedia que orassem por ele para que dentro da prisão pudesse dar a conhecer a Deus. Então a oração não é egoísta. Não é para que nós oremos e sejamos uns super santos e vamos pelo mundo quase a levitar sem tocar no chão. Não. A oração é para que nós conheçamos a Deus verdadeiramente e dá-lo a conhecer. Porque aquele que é salvo, foi salvo para a grande comissão, para estender o Evangelho, para levar o Evangelho às demais nações, para dar a conhecer a grandeza de Deus. Mas tudo isto que nós estamos a aprender tem que ter algo que faz toda a diferença. Porque se nós não orarmos através do Evangelho, estamos-nos a tornar religiosos. Imaginem o que é este desenho que Jesus colocou aqui no chamado Pai Nosso. Adorar sem Jesus é impossível. Nós não podemos estar em comunhão com Deus sem Jesus, porque diz na palavra de Deus de que há um só intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, para nós adorarmos a Deus em perfeição e santidade, tem que estar o Evangelho, tem que estar Jesus Cristo. Porque não podemos entrar no trono da graça, na perfeição de Deus, no lugar santíssimo, sem ter um intercessor perfeito, porque seríamos consumidos. Levaríamos uma oferta que não era digna, como aqueles filhos do sacerdote que foram consumidos porque levaram fogo estranho. Então a única forma de levarmos fogo, entre aspas, aceito a Deus, levarmos sacrifício de adoração a Deus, é através de Jesus. Entre nós e Deus está Jesus. E quando Deus olha para nós, naquele momento de oração, está a ver a Jesus. E está-nos a ver perfeitos, não através daquilo que nós estamos a fazer, mas através de Jesus. Há ali um filtro. E Deus, na sua imensa santidade, grandeza, justiça, santidade, tudo aquilo que Ele tem em si, todos os seus atributos, olha para nós e não está a ver um miserável pecador, simplesmente está a ver o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, está a ver o Evangelho, está a ver Jesus encarnado, Jesus a viver perfeitamente, Jesus a morrer numa cruz, Jesus a pagar pelos nossos pecados. E adoramos através de Jesus. E arrependemos-nos através de Jesus. Não vamos dizer, Senhor, estou arrependido porque hoje li a Bíblia. Senhor, estou arrependido porque hoje orei em 3 horas. Não. Senhor, estou arrependido
Porque Jesus morreu na cruz e pagou pelos meus pecados. Estou arrependido porque o meu arrependimento é o sangue vertido na cruz. E ali Deus declarou-nos justos. E até na oração há pecado. E até aqui na pregação há pecado. Porque eu posso estar a falar e dizer coisas bonitas e a pensar, Senhor, olha quão bem eu estou a falar. Senhor, olha quão bem eu estou a orar. Não, é pelo Evangelho. Senhor, olha o teu filho, quão bom ele é. Olha pelo teu filho, quando disse na cruz, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando disse na cruz, Deus meu, porque me desamparaste. E aquele desamparo de Jesus na cruz foi o nosso amparo. E Jesus foi desamparado na cruz para que nós sozinhos, em silêncio, no nosso aposento, fôssemos amparados pela graça de Deus. É através de Jesus. E nós pedimos através de Jesus Cristo. E nós louvamos através de Jesus Cristo. E nós arrependemos-nos através de Jesus Cristo. Porque Ele pagou pelos nossos pecados. Estão a ver a diferença? Podemos adorar, interceder, pedir, confessar, mas tem que estar Jesus Cristo no meio, porque senão é uma religião. E há muitas pessoas que oram muitas vezes. Os muçulmanos oram 6 vezes ao dia. A primeira oração é de madrugada. A última oração é já no final da noite, início da madrugada. Quer isso dizer que eles dormem muito poucas horas durante a noite. E 6 vezes. E estão ali, e estão ali. Mas não se aproximam através do único meio, através do Filho perfeito que é Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus é o nosso intercessor. Quando nós oramos, não estamos sozinhos. Estamos a falar e colocando o antropomorfismo, uma ideia humana, é como se nós falamos e Jesus fala ao Pai por nós. Então, quando as palavras chegam ao Pai, vão perfeitas, porque é Jesus que as diz. Diz lá em Apocalipse que as orações dos santos, santos não são imagens, santos não são certas pessoas, santos são todas aquelas pessoas por quem Jesus Cristo morreu na cruz. A palavra santo significa separado. Todos aqueles que Ele separou para viver com Ele. Diz lá em Apocalipse que as suas orações são levantadas como incenso diante de Deus. Como adoração, como louvor a Deus. Então nós quando oramos, estamos a espalhar incenso nos céus a Deus. Estão a entender este relacionamento com Deus? Então é através do Evangelho. E Deus não veio fazer de nós pessoas que pregassem, pessoas que conhecessem, pessoas que sabem teologia, veio fazer da nossa casa de oração. E não só é orar, mas adoradores em espírito e em verdade. Não precisam de ir lá, eu leio o texto. Diz assim em João 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores, ou seja, aqueles que orem, o adorem em espírito e em verdade. Porque podemos estar a tirar palavras muito bonitas, falar, mas no nosso coração não existir sinceridade. E há um meio de graça. O meio de graça é aquilo que é grátis para que nós conheçamos mais a Deus. E um dos meios de graça que Deus pôs nos seus filhos é a dor, o sofrimento, a tribulação. A tribulação na Bíblia e a dor está ao mesmo patamar de que dar dinheiro. Ou seja, há meios de graça para que entendemos melhor. Há meios que são grátis para nos santificarmos, para nos separarmos para Deus. Um meio de graça, ler a Bíblia, é grátis. Um meio de graça, orar. Um meio de graça, ajudar os órfãos e as viúvas. Um meio de graça, cantar louvores. Um meio de graça, ofertar a Deus. Esses são meios de graça que Deus estabeleceu para nos santificar. E nesse grupo está incluído a dor. Aquelas tribulações. E nós sabemos, por mais que não nos goste, que não gostemos de dor e de sofrimento, são nesses momentos que vamos com sinceridade a Deus. Porque se tudo está bem na nossa vida, não existem problemas de saúde, não existem problemas financeiros, não há tribulações na casa entre marido e mulher e filhos. Hoje não vou ler, não vou orar. É como se estivéssemos bem, entre aspas. Mas quando há um anseio, quando há um sofrimento, quando há uma dor, quando há uma angústia que não nos deixa dormir, aí vamos a Deus socorrer-nos. É como ir ao médico. Se nós vamos a um médico por uma consulta de rotina, quase que nos sentamos na cadeira tirados para trás. O médico está ali a falar e tu com o teu ego quase assim,
estou aqui por estar. É rotina. As minhas análises estão bem, estou forte fisicamente, não tenho nenhuma dor, consigo correr 20 km, trabalho 12 horas, consigo dormir bem. Então vamos por rotina. Aquilo que o médico está a dizer é by the book, simplesmente para cumprir um protocolo. Mas se vamos ao médico com uma dor que não passa, com um anseio, que aquela dor que está aqui na perna que não me deixa caminhar, uma dor simples, no dedo mindinho, uma unha cravada. Ai, doutor, estou com a unha cravada, é que não consigo andar bem, estou no trabalho e esta dor não passa, esta inflamação não me deixa dormir bem. Uma unha cravada. E vamos ao médico de outra forma, é verdade ou não é? Nota-se a fragilidade da nossa vida, nossa total dependência de Deus. Se nós vamos a uma entrevista de trabalho, e se nessa entrevista de trabalho foi um trabalho que nos foi proposto, já temos um trabalho que gostamos, se eu tenho um trabalho que gosto daquele trabalho, estou suprido financeiramente, e alguém me chama para uma entrevista de trabalho, vou lá com ego. Estou a ouvir aquela pessoa e penso assim, o que é que este me tem para mostrar? O que é que este tem para me dar? E vou lá uma situação estável. E ouço propostas e argumento. E proponho. E digo, e se for este horário? E se for este salário? Mas se eu não tiver trabalho, e chegar ao fim do mês e só tiver 100 euros na conta para pagar a renda, para pagar a comida da casa, etc, etc. Pode apresentar uma miséria de salário. Estamos lá. Sim. Está muito bem. O horário perfeito. Estou disposto? Claro que sim. Sou muito bom trabalhador. Sim. E dizemos sim a tudo. Porque necessitamos. E é assim que nos aproximamos de Deus. Com essa necessidade. Com esse anseio. Senhor, miserável de mim, que me livrará deste corpo de morte. Há 2 orações que são tidas no templo. E um dia tu vais ler isso. Uma é a oração do fariseu e outra é a oração do publicano. O fariseu eram os melhores dos melhores. Eram aqueles que eram tidos nos judeus como os melhores. E o fariseu chega lá e orou a Deus. Eu não sou como este que está ao meu lado. Com prepotência, com altivez. E aquele que estava ao lado a orar era o publicano. Os publicanos eram pessoas detestáveis para os judeus. Porque os publicanos trabalhavam para os romanos e os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos dos judeus para dar aos romanos. Se um publicano pedisse dinheiro na rua e tivesse em pobreza, um judeu não ia ajudar. Eram pessoas desprezíveis. Por isso é que o judeu dizia do publicano, provavelmente também era judeu porque estava no templo, não sou como este. Mas o publicano chegou lá e disse, eu sou o pior dos pecadores, batendo no peito. Quando diz que sou pecador, ali no original está a dizer que sou o pior dos pecadores no mundo. Essa é a forma como devemos aproximar na oração. Senhor, eu sou o pior dos pecadores. E quando nós nos virmos doentes, quando nós nos virmos negros, com um cancro terminal chamado pecado, é aí que vamos dar mais a glória a Deus. O que Ele fez ao enviar Jesus Cristo perfeito para interceder por nós. Estão a entender? Se vamos à oração, estou suprido, estou satisfeito, estou a orar, estou a ler, eu posso, eu sou, eu quero, eu mando, não vamos alcançar a graça de Deus. Agora, quando derramamos aos pés de Deus a nossa miséria e vemos a total necessidade de Deus, é aí que a oração vai ser satisfeita. Adoradores em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Com coração contrito e humilhado. Com coração em verdade. Lá no texto de Mateus, nós estávamos a ler, antes de Jesus Cristo começar o exemplo, diz lá em Mateus 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em segredo. E o teu Pai que te vê em segredo te recompensará. E quando orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis depois a eles, porque Deus, o vosso Pai, já sabe o que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Então, Deus, quando nós vamos, já sabe o que nós vamos pedir. Estamos a dizer a Deus aquilo que Ele já sabe. Então não é pelo muito falar, é pelo coração contrito e humilhado. E reparem na semente que está aqui no versículo 11. Muitas vezes pensamos, e Deus ouve aquilo que vamos dizer. Não. Ouçam com atenção. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta
E orarás a teu Pai que está em segredo, e o teu Pai que vê em segredo te recompensará. Não diz que ouve, diz que vê. Vamos aqui uma separação, não tanto naquilo que vamos dizer, mas naquilo que estamos a fazer. E o que é que Deus vê? Então, se é simplesmente estar ali, os budistas têm razão. Vamos sentar-nos numa masmorra lá num templo com 3 metros de altura, sentamos ali em silêncio e Deus vai ver. É isso? Não. O que é que Deus vê? Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles estavam a orar, mas o coração estava longe. Ou seja, Deus vê o nosso coração naquele momento. O que é que o nosso coração clama? O que é que o nosso coração ora? E muitas vezes há pessoas que estão a fazer orações muito bonitas e cheias de teologia e frases perfeitas, mas o coração está longe de Deus. Então Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Então não devemos preocupar-nos tanto na forma e no método que vamos fazer, mas com que coração nos vamos aproximar a Deus. Estão a entender a diferença? Então é esses adoradores que Deus quer. E a melhor forma de nós nos apresentarmos a Deus é orar a Bíblia. Orar a Bíblia. Porque se nós pedimos coisas humanas, Deus não vai responder. Por isso é que diz lá na palavra dele: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas se nós pedirmos de acordo com a Bíblia, Deus vai ter que responder. Há uma oração que eu destaco muitas vezes, que é a primeira oração que Jacó fez. Jacó era um pecador, Jacó era um mentiroso. Deus mudou Jacó, mudou-lhe o nome, e Jacó orou pela primeira vez a Deus. E quando Jacó orou pela primeira vez a Deus, recordou a Deus as promessas que ele fez. Então, se nós queremos pedir a Deus, temos que pedir aquilo que ele prometeu. Estão a entender? E há coisas que as pessoas pedem, que Deus não prometeu. O que é que Deus prometeu que nos ia dar, primeiramente? A salvação. Ou perdão dos nossos pecados. Então esse deve ser o motivo. Senhor, salva-me. Arranca de mim o pecado. Faz-me um adorador em espírito e em verdade. E tudo demais virá por acrescento. Esse é o ponto principal. Deus não prometeu saúde, prosperidade, etc, etc. Deus prometeu a salvação. Então é isso que vamos ir primeiramente a pedir-lhe. Depois o resto será acrescentado. Eu tinha aqui exemplos para vos dar de alguns tipos de adoração, confissão, intercessão, petição. Não vou lê-los, mas vou citá-los. Temos adoração no Salmo 113, do versículo 1 ao 6. Temos confissão do Salmo 32, do versículo 1 ao 5. Temos intercessão no Salmo 20, do versículo 1 ao 4. Temos petição no Salmo 54, do versículo 1 ao 4. E temos ação de graças no Salmo 92, do versículo 1 ao 5. Então, nestes salmos, podemos ter exemplos bíblicos como adorar, como confessar, como interceder, como pedir, como dar a glória a Deus, com ações de graças. Então, a oração, muito importante, não vai mudar a Deus, a oração vai nos mudar a nós. Nós íamos com vontade de pedir algo e Deus mostrou-nos, não, é outra coisa. Nós íamos com vontade de ir por este caminho e Deus diz, não, é por outro caminho. Nós íamos com um problema muito grande, aquele problema não mudou, mas Deus mudou-nos a nós ante o problema. Estão a entender a diferença? Íamos com uma mente terrenal, falível, temporal, e Deus dá-nos uma mente eterna. E diz-nos, não são 80 anos, é uma eternidade. Não vai ser no inferno, vai ser no céu. Este sofrimento não se compara com uma eternidade no inferno, porque eu por graça te salvei. E deixamos de ter noção temporal, carnal, antropocêntrica, e Deus dá-nos uma mente bíblica, cristocêntrica e eterna. Então a oração não vai mudar a Deus, vai-nos mudar a nós. E Deus pode responder? Pode. Deus é bom. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus Pai, que não vai entregar um filho a uma pedra num escorpião. Deus é um Deus que não dorme e escuta nossas orações de madrugada, de manhã, à noite, está sempre presente. Jesus intercede a todo momento. Então Deus é bom e para sempre é sua misericórdia. Este exemplo está lá no Getsemani. No Getsemani, Jesus Cristo orou que, se fosse possível, Deus passasse dele aquela copa. No entanto, disse Jesus, não se faça a minha vontade, e senão a tua.
Esse é o meio da oração, como Jesus fez. Senhor, se possível, passa de mim este problema, este sofrimento. No entanto, não se faça a minha vontade, senão a tua. E Deus não livrou Jesus da cruz. E Deus também não nos vai livrar da cruz, a nós. Porque diz a palavra de Deus em Lucas 9:23, se alguém quer vir em pós de mim, toma a sua cruz. Quando? Uma vez não. Cada dia e siga-me. A oração não nos vai livrar da cruz. A oração vai nos ensinar a carregar a nossa própria cruz. E quando carregamos a nossa própria cruz, entendemos que isto não se compara porque foi Jesus Cristo que ao carregar aquela cruz, lá no Gólgota, a ser crucificado, serviu para nos livrar da nossa vida miserável. Então carregar a cruz não é um sofrimento. Carregar a cruz é deixar para trás o eu e seguir a Deus. Deixar para trás o meu desejo pecaminoso e seguir a Deus. Porque há desejos bons próprios que são de Deus. Tudo aquilo que não representa a Deus, para deixá-lo. Deus ensina-nos a carregar a nossa própria cruz. A melhor forma de orar é orar. A melhor forma de aprendermos a orar é orar. Porque lá na Bíblia, nós não vemos como Jesus orava, na maior parte das vezes. Temos muitas vezes citado que Jesus orava, mas poucas vezes citado como ele orava. Vemos aqui daqui, a melhor forma de orar e aprender a orar é orar. Separar-nos temporalmente e fisicamente. A oração é separação temporal e física. Mais uma vez tomo como exemplo o relacionamento. Quando um marido e uma mulher estão separados geograficamente e temporalmente, muitas vezes não é necessário falar. Só estarem ali os dois, não é? Através daquele tempo vem uma intimidade. Primeiramente isso. Então se nós não nos separamos geograficamente e temporalmente, como vamos conseguir falar? Se a minha mulher não se separa temporalmente e geograficamente para estar comigo, como é que vamos conseguir falar? Estão a entender? Por isso Deus vê. Primeiramente, separar-nos geograficamente para o lugar secreto e temporalmente, durante um tempo. E aí começa a oração. Então a melhor forma de orar é orar. Porque Jesus Cristo orava. Para tomar decisões bastante importantes, antes de ir para a cruz. Então se nós queremos ver mudanças nas nossas vidas, façamos da nossa casa uma casa de oração. E a Deus toda a glória, porque quando nós oramos, não são as nossas palavras que estamos a orar, mas aquelas que Ele coloca em nós, e Jesus intercede ante o Pai através do Evangelho. Glória a Deus pela sua palavra. Amém?